Olá pessoal, eu sou a Fabi Santos, eu sou professora de modelagem e costura e hoje nós vamos bater um papo sobre tipos de costura e acabamento. É uma dúvida muito grande para quem faz ajustes e reformas de roupa. Então nós vamos falar de vários tipos de costura, tipos de acabamento, linha que vamos utilizar, agulhas, tipos de agulha para cada tipo de máquina e para cada numeração, para cada gramatura de tecido. Isso é uma coisa bem importante na hora de fazer um conserto de uma roupa. Vamos lá? Bom, vamos lá. A gente vai começar falando sobre os tipos de costura. Então, a gente tem costura reta, que seria a costura plana, a zigue-zague, costura de pesponto, costura francesa, overlock, galoneira e o alinhavo. Bom, sempre acontece de uma pessoa, quando procura um curso de ajustes e reformas, surgem muitas dúvidas nesse momento de identificar na peça qual é o tipo de costura que vai usar, ou de repente chega uma peça para ela não sabe qual é a costura que foi feita naquela peça, qual é o acabamento que foi usado e como que ela vai proceder em desmontar a peça, fazer o ajuste ou mesmo uma customização e costurá-la novamente, tá? É uma dúvida muito comum porque hoje a gente tem no mercado uma diferenciação muito grande a nível de máquinas, modelos, tipos de linha, tipos de agulha. Isso é uma coisa muito complicada no mercado, né? A gente vem de décadas, na verdade, né? De um avanço na costura e a indústria, ela vem cada vez mais se aprimorando para criar vários tipos de recursos para conseguir fazer uma produção um pouco mais rápida. Com isso que a gente tem tanta variedade de tipos de calcador, tipo de máquina, uma máquina para cada função, tá? Então, na verdade, o que tenta acontecer dentro do mundo da costura é um avanço para que o tipo de produto seja produzido de uma forma mais rápida, né? Então, por isso que a gente tem tantas opções no mercado e faz muita confusão mesmo, tá? A gente vai falar numa aula posterior a essa sobre os tipos de máquina que existe e como escolher uma máquina de costura, mas é uma coisa que realmente acaba sendo muito complicado, principalmente para quem está iniciando. Então, vamos começar falando da costura reta. O que é a costura reta? A costura reta, fiz uma catança no guarda-roupa, tá? A costura reta é essa aqui, ó. Ela é retinha mesmo, ó. Essa é uma costura reta simples, tá? Que você tem todos esses efeitos da costura reta em qualquer tipo de máquina, seja ela doméstica ou industrial. Então, a gente chama também de costura plana. Essa costura, ela é utilizada para fazer alguns acabamentos, como barra, costura no decote, e também para fazer o fechamento das peças, tá? Essa costura a gente sempre usa uma agulha e essa agulha vai ser de acordo com cada tipo de tecido, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Passou a costura reta, um outro modelinho que a gente tem é a costura do zigue-zague. O zigue-zague, ele parece um Z mesmo, tá? É muito utilizado para fazer elástico, inclusive em lingerie. Então, eu trouxe aqui um efeito dessa costura para vocês darem uma olhadinha. Não sei se consegue ver bem. Ó, acho que na luz sim. Tá vendo que a linha, ela vai fazendo um Z, né? Um Z de zigue-zague, tá? Então, é uma costura muito utilizada para pregar elástico na roupa, inclusive nas lingeries, né? Para fazer esse tipo de acabamento, para fazer em sutiã, calcinha, cueca, moda íntima no geral, para fazer na moda praia também se utiliza. E o zigue-zague a gente usa também para fazer o acabamento do caseado e do botão, tá? Que a gente vai falar dele já já. Uma outra costura que é muito usada nos acabamentos é a costura de pesponto. O que é o pesponto? O pesponto é essa costura de reforço que a gente faz em cima do fechamento da peça, tá?
Então, existe o pesponto duplo, que é esse, que são 2 costuras. E existe o pesponto simples, que aí é uma costura só. Você vê esse tipo de costura a gente vê em calça jeans, calça de sarja, em bermudas, em algumas camisas, você vê essa costura de pesponto, tá? Então, toda peça que ela precisa de um reforço, ela vai ter uma costura dessa que é, uma costura que vem rebatendo em cima do fechamento, como se ela fosse reforçar a costura. Além de ficar super bonito, ela dá um melhor acabamento mesmo, ela faz exatamente esse reforço, tá? Vamos agora para a costura francesa. A costura francesa é uma costura que ela não aparece o avesso. Eu peguei uma camisa aqui para vocês verem. Ó, esse é o avesso da peça. E esse é o direito da peça. Então, vamos colocar uma bem próxima da outra para vocês verem. Ó, direito e avesso é bem parecido. Ela é uma costura que abraça o tecido. Tá? Então, ela não é uma costura que vai aparecer o avesso. Quando que a gente utiliza isso? Isso é um tipo de acabamento que nós trabalhamos muito em camisaria, em alfaiataria. E as pessoas que utilizam de máquina de costura doméstica, que não tem o overlock ou não querem usar o zigue-zague, pode usar esse efeito de costura. Então, na hora de montar uma peça, só tem que lembrar que precisa de um pouco mais de sobra de tecido, porque você vai fazer uma costura reta, aí você vai dobrar de novo e passar uma segunda costura para esconder o avesso. Então, precisa de um pouco mais de sobra de tecido para isso. Bom, que temos agora as malhas, que é o momento, né? Todo mundo ama de paixão uma malha. Para malha, a gente tem a costura do overlock. O overlock é o mais utilizado para isso, que é essa costurinha aqui, ó. Existe a overlock industrial e existe também, hoje a gente tem muitas overlocks domésticas que são muito boas, tá? Tem Ultralock da Singer, tem a da Sun Special, e tem a Brother, não me lembro se tem, mas a Janome tem. Então, são overlocks domésticas, portáteis, que faz um excelente acabamento e dá para usar em casa, tá? Então, o overlock é essa daqui, ó, que vai fazer o refilado dos tecidos, que é tirar todo aquele desfiadinho que fica aqui na lateralzinha, e vai fazer a junção da malha. A malha, as camisetas, de um modo geral, ela só costura no overlock, você não precisa passar na reta, tá? Passou o overlock, nós temos a galoneira, que é este acabamento. Essa costurinha dupla bonitinha aqui, que fica tão certinha, que não fica tortinha, e todo mundo me pergunta, como que eu faço isso? E o lado de dentro, ó, fica um trançadinho super bonitinho, tá? Essa costura é feita na galoneira. A galoneira é uma máquina industrial que só costura malha, só faz acabamento de malha. Então, ela vai pregar elástico, ela vai fazer os acabamentos de barra, ela vai fazer os acabamentos de gola. Existe galoneira doméstica para colocar em casa? Existe, tá? Tem várias marcas no mercado aí que tem também as galoneiras portáteis, né? Que não é tão grande quanto a industrial. Né? Um pouquinho mais cara, mas dependendo da demanda do ateliê, vale a pena sim, porque hoje a malha, ela tomou conta do mercado. Não tem uma pessoa que não goste de tecido de malha, né? A gente tem bastante isso. E nós temos a costura do alinhavo. O que é o alinhavo? O alinhavo é a costura à mão, igual feita pela nossa avó, né? As vovós costuravam assim, que é aquela costurinha à mão que você faz. Essa é uma costura de alinhavo, tá? Nós vamos falar já de agulhas e linhas. Volto num segundo. Bom, coloquei algumas opções pra gente falar sobre agulhas e linhas, tá? Fiz um desenho meio doido aqui para vocês entenderem um pouquinho. Essa é uma questão também que gera bastante dúvida, porque as máquinas, elas são de marcas muito variadas, né?
E sempre tem aquela dúvida, que agulha que eu compro, que linha que eu compro, como utilizar. Bom, vou falar um pouquinho de cada uma, tá? As máquinas domésticas usam todas o mesmo modelo de agulha, que é aquela agulha que de um lado é arredondadinho e o outro lado é chatinho, que é a agulha da máquina caseira. Então, sempre que for comprar, vai pedir agulha Singer caseira, porque é universal, ela serve para todos os modelos de máquina doméstica, inclusive as bordadeiras domésticas utilizam o mesmo modelo de agulha, tá? A gente está falando em modelo, mas agora nós vamos falar em tipos de agulha. Nós temos dois tipos, vamos lá: ponta lança e ponta bola. O desenho tá horroroso, mas tá, é o que tem para agora. A ponta lança, ela é em formato de lança mesmo. Ela é pontudinha e a gente vai utilizar para os tecidos planos. A ponta bola, ela é o mesmo formato, só que a pontinha dela é mais arredondadinha, tá? Ela não tem esse formato fininho, ela é mais arredondadinha. E essa a gente usa para os tecidos de malha. Tá, mas e aí? Como é que eu sei? Como que eu vou utilizar isso? Primeiro, essa ponta da agulha, ela não é visível a olho nu. Ela é muito sutil, dificilmente você vai conseguir ver. Então, de repente, se você pega e olha, não vai conseguir identificar, tá? Então, na hora de comprar, você tem que pedir o formato da agulha que você quer, ok? E aí, ponta lança para tecido plano, tá? O que é tecido plano? Tecido plano são todos os tecidos que não são de malha, né? Que eles podem ser mais finos ou alguns, né, um pouco mais pesados, mas são tecidos que normalmente não esticam, né? Que eles têm, se tem elastano, tem muito pouco, que ele não entra na linha da malha, moletom, tá? Tudo que você faz, calça, que você faz blazer, que você faz camisa, que você faz vestido, isso a gente está falando, né, de uma categoria, é tecido plano, exceto viscolaicra, vestido de malha, essas coisas que aí entra na malha. E a ponta bola a gente vai usar para todos os tipos de tecido que tem uma certa maleabilidade, né? Que são os tecidos de malha, de um modo geral, serve também para o moletom, serve para elanca, serve para trabalhar com a lycra, com o cotton, com os tecidos de moda fitness, que eles são tecidos também, né, na linha da malha, apesar de uns serem um pouco mais pesados do que outros, mas tem essa diferença, tá? E qual é a diferença de usar um e usar o outro? Ah, eu vou costurar uma camiseta, mas eu usei a agulha ponta lança. O que acontece? A ponta lança, ela é aquela pontinha em Vzinho, em formato de lança. Então, o que ela faz? Ela rasga a fibra do tecido. Por isso que a gente só pode utilizar ela nos tecidos planos. Na malha, o que vai acontecer? Ela vai fazer pequenos buraquinhos. E dependendo do tamanho da agulha, corre o risco até de rasgar depois da lavagem. Aonde tem a costura, né? Aí esses buraquinhos eles vão abrindo, porque na lavagem da peça a fibra vai soltando, tá? E por que então a gente usa a ponta bola? A ponta bola, por ser arredondada, ela penetra no tecido e sai sem danificar a fibra, tá? Então, por isso essa diferença de uma agulha para outra. E como que eu escolho a agulha? Bom, eu já sei agora que se eu vou fazer tecido plano, eu vou usar a agulha ponta lança. Se eu for trabalhar com a malha, eu tenho que comprar a ponta bola, que é a agulha de malha, tá? Mas tem numeração a agulha. As agulhas, elas começam lá pelo número 9, 10 e elas podem ir até o número 18. Como que eu vou saber essa diferença? Quanto menor o número, mais fino é o tecido que eu vou utilizar. Quanto maior o número, mais grosso o tecido que eu vou utilizar. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou costurar um suede, que é aquele tecido camurçado. Ele é grosso. Apesar dele ter uma fibra molinha, né? Ele parece ser molinho, mas ele é espesso.
Vou costurar aquele. O que eu vou ter que usar? Uma agulha 16, uma agulha 14, daí pra cima, tá? Dependendo da espessura da camurça. Vou costurar um couro. Vai usar uma agulha 18, vai usar uma agulha 16. Vou costurar um moletom. Vou utilizar a ponta lança 16, 14, 18, depende da espessura do tecido. Ah, eu vou costurar uma malha. Então, você vai usar uma agulha 11, uma agulha 10, tá? Vai costurar um tecido bem fininho. Eu vou costurar uma seda, ou eu vou costurar um chifon, ou mesmo um linho. Vai usar uma agulha 12, daí pra baixo, tá? Vou costurar um jeans. Pode usar uma agulha 14. Vou costurar um brinho, uma sarja. Pode usar uma agulha 14, tá? Então, a regra sempre é: quanto menor o número da agulha, mais fino é o tecido. Quanto maior o número da agulha, mais grosso é o tecido que eu estou utilizando. Segunda regra: vou costurar malha, tenho que ter agulha para malha, ponta bola. Vou costurar tecido plano, tem que ser a agulha de tecido plano, que é a ponta lança. Tudo bem? Vamos para as linhas. Tipos de linha. Nós temos aqui, peguei para vocês verem, esse cone maiorzinho, que essa é uma linha de máquina de costura. A gente utiliza ela muito na máquina industrial, tá? Esse modelinho aqui. Além dela, tem também o fio, que é aquele cone bem grandão. Eu não tenho ele aqui nesse momento, né? Porque eu estou gravando isso em quarentena. Mas eu atualizo vocês depois sobre o fio. Que é o cone que é um pouco maior e aquele é de poliéster. Temos, além dessa aqui, que é a linha de costura que a gente pode utilizar na máquina, que usa mais nas industriais. A gente tem essa pequenininha, tá? Que é a linha de retrós. É uma linha que dá para fazer as costuras retas também, tá? As costuras que a gente tem, né, na máquina doméstica, que é o mesmo tipo dessa, mas qual que é a diferença? Gramatura. Esse formato, por trabalhar também nas máquinas industriais, é uma linha mais resistente. Essa daqui é uma linha que tem uma gramatura um pouquinho mais baixa, ela é um pouquinho mais fina, muito pouquinho, quase imperceptível, mas ela estoura mais fácil, tá? Temos essa, que é a linha de pesponto, que ela é bem grossinha, ó. Tá? Que é essa que faz as barras da calça jeans, faz aquele pesponto que eu mostrei pra vocês, que a gente vai ver daqui a pouquinho de novo. E tem essa daqui, que ela é quase um fiozinho de cabelo. Olha como isso é fino. Ó, imperceptível. Você põe ela na roupa, ó, não dá nem pra ver. Essa é a linha para costura invisível, que a gente utiliza também na máquina de costura, mas quando você não quer que apareça a linha, você pode utilizar essa, tá? Eu tenho uma barra invisível para mostrar para vocês já já. Tudo bem? Então, bora que agora a gente vai para acabamentos. Voltei rapidinho para falar de uma coisa antes de passar para os acabamentos. Camadas de tecido. Foi uma dúvida que surgiu muito agora, nesse momento em que o pessoal tá costurando muita coisa, tecido duplo e máscara e tal, e aí tem o viés, às vezes o elástico. Bom, vamos lá. Camadas de tecido. E aí, como que eu vou trabalhar com a agulha para que a máquina vá bem e eu consiga aí utilizar essa costura de uma forma legal com essas camadas de tecido a mais? Vamos dar o exemplo das máscaras. A gente utiliza 2 tecidos, alguns tem prega e faz prega dos 2 lados e depois ainda vem o viés ou o elástico. O que acontece aí? Fica grosso e fica alto. Aí na hora de passar, dependendo da agulha, ou pula o ponto, né? Fica aquele ponto falhado, ou começa a costurar um monte de vezes no mesmo lugar com aqueles pontos bem miudinhos.
Quando isso acontece, você precisa colocar uma agulha mais grossa. E aí, como que eu sei que a agulha é mais grossa? A numeração é maior, tá? Então, nesses casos, se você está trabalhando com camadas de tecido, eu vou costurar um jeans, eu vou fazer uma barra jeans, eu tenho que dobrar o jeans 2 vezes, e aí ele ficou grossinho, às vezes você tem que colocar lá uma agulha 16 ou 18 para máquina ir legal, né? Porque senão o que vai acontecer? Ela vai enroscar, vai quebrar a agulha. Então, toda vez que for trabalhar com camadas de tecido e que isso fique mais grosso, a agulha tem que ser maior. Tamanhos maiores, agulha mais grossa, tá? Então, o que vai acontecer? Estou trabalhando com a agulha 14. A máquina não tá indo, não tá costurando legal, ou o tecido tá muito grosso, troca para 16, troca para 18. Beleza? Pulei essa parte, né? Comi uns S's também no meio do caminho. Vamos lá, acabamento. Bom, vamos lá para nossa última parte falando dos acabamentos. Vamos começar com os acabamentos de camisa, tá? Então, a gente tem aqui caseado. São as casinhas. E os botões. Que esse é um tipo de acabamento que a gente pode fazer na máquina caseira, tá? Todas elas, sejam das mais novas ou as mais antiguinhas, elas têm o recurso do caseado, exceto aquelas pretinhas, tipo Vigorelli, aquela Singer antiga, Eugenia antiga, porque a gente precisa do zigue-zague para fazer esse tipo de acabamento. E aí, vocês vão verificar na máquina de vocês que existe várias formas de fazer. As máquinas mais novas, que são as eletrônicas, ela tem o calcador específico para fazer o caseado e ela faz o caseado em um passo só. As máquinas um pouco mais antigas também tem o calcador específico, mas ela faz o caseado em 4 passos. Então, cada modelo de máquina vai ter uma forma de fazer. A gente faz o caseado na máquina e pregar botão também, esse botão de furo, a gente consegue colocar na máquina, tá? Posteriormente, a gente vai ter, quando for fazer os acabamentos, a gente vai ter aula de acabamento que eu ensino na máquina a fazer esse caseadinho, tá? E pregar o botão. Tem um calcadorzinho que ele é específico para botão, tá? Então, esse é um dos primeiros acabamentos que a gente tá apresentando aí para vocês. Barra lenço agora, vamos ver. Peguei um montão de coisa. Limpei o guarda-roupa. Barra lenço. A barra lenço é essa barra aqui, ó, bem miudinha. Ó, tá vendo que ela é uma barrinha bem pequenininha? Normalmente a barra lenço, ela é feita menos de meio centímetro. É só uma viradinha do tecido, tá? E essa barra, ela é utilizada para tecidos bem finos. Ela é usada na moda festa, vestido de festa e também nas camisas de seda, nos lenços, por isso o nome barra lenço, tá? Então, é um tipo de barra que é utilizado somente nos tecidos bem fininhos. Você vai ver isso muito na seda, no chiffon, nas roupas, os vestidos de festa, normalmente esses que têm uma certa transparência, como musseline, enfim, tá? Então, tem alguns tipos aí. Barra simples, deixa eu pegar a camisa de novo para vocês verem. A barra simples é essa, ó. Que você faz? Pode ser a simples comum ou a simples embutida. Essa daqui é embutida, porque a gente faz uma virada e dobra um pouquinho para dentro de novo e aí passa a costura reta. Essa é a simples embutida. E a gente tem a barra simples normal, que é uma viradinha só. Que é essa. Faz o overlocking, aí você faz uma virada e passa uma costura reta em cima, tá? Essa é a barra simples comum. Barra italiana, vamos lá. Deixa eu botar aqui atrás. A barra italiana é essa barra dobradinha.
Essa daqui é a barra italiana. Barra com pesponto. Vamos voltar lá naquela primeira bermuda. Ó. Essa é uma barra de pesponto, tá? Você vê que ela tem aquela linha grossinha que eu mostrei agora há pouco. A gente utiliza essa e essa daqui é um pesponto duplo. Então, faz a primeira costura e usa a largura do pezinho da máquina para fazer a segunda costura, tá? E ela fica com um acabamento bem legal também. Barra desfiada. A barra desfiada, muito utilizada no jeans, ó. E é uma barra muito simples de fazer. Você corta, passa uma costura e aí vai desfiando. E essa costura ela fica, ó, só para segurar para que ela não desfie mais do que isso. Na aula de barra nós vamos fazer uma dessa para vocês verem, tá? Essa é a barra desfiada. E a barra invisível que eu fiquei de mostrar para vocês como que era, né? Ó, aqui eu tenho uma calça social. Essa calça, ela foi feita barra, deixa eu virar um pouquinho pra luz pra ver se fica melhor pra vocês enxergarem. Foi feita barra porque na hora de passar você vê a dobra, mas ela não tem linha desse lado de fora. Ela só tem a linha invisível aqui dentro. Que ela foi passada aqui, ó. Tá? Então, é uma barra também diferente. O que difere ela é o tipo da linha só, tá? Então, é uma linha diferente que a gente utilizou e aí ela ficou com esse acabamento que por fora não aparece nada, por dentro tem só o pedacinho da linha, né? Bom, decotes e cavos agora. Decote é essa parte do pescoço, né? Parte do peito. E cava é aqui, nessa linha do ombro, que é a divisão entre a peça e a manga. Aqui a gente tem alguns tipos de acabamento também. Nós podemos fazer acabamento com viés. O viés é essa fitinha que você passa. Pode ser feito do próprio tecido. Que aí ela vai abraçando o tecido e fazendo todo o acabamento. Isso pode ser feito na gola, na parte do decote, né? E pode ser feito na cava. Então, quando vai fazer uma regata, ou às vezes vai tirar a manga de uma camisa, ou de uma blusa, que para fazer uma regata pode fazer esse acabamento. Para isso, você tem que cortar uma tirinha do próprio tecido. Se houver tecido suficiente, essa tira tem que ser no viés, né? No sentido da diagonal, para ficar mais fácil o encaixe. E aí é costurado aqui. Depois dessa, a gente tem o forro e o revel. O forro, na verdade, ele é o quê? É uma peça dupla, né? Tem a peça de fora e vai ter a peça de dentro. Ele é costurado e virado, então dentro ela fica como se fosse uma peça dupla. E tem o revel. O revel, ele é um acabamento muito parecido com o forro. Só que ele não pega a peça inteira. Vou virar do avesso para vocês verem. Ó. Ela faz o acabamento só decote. Nesse caso aqui que tem um botãozinho atrás, ó. Cava. Tá vendo? Ela não é a blusa toda. Ela só faz o acabamento da limpeza dessa, a gente chama de limpeza, né? Dessa parte aqui para não ficar tecido para fora, para não ficar virando. Esse chama revel. Esse tipo de acabamento a gente tem nos decotes, nas cavas e também nos cós, tá? Na parte da cintura. Às vezes não tem aquela costura externa do cós, mas ela pode ter esse revel, que é a parte só que vira para dentro. Então ela vai ficar bem lisinha aqui na cintura, mas um tecido que faz o acabamento por dentro. O cós, vamos falar dele. Cós a gente tem o cós reto. Deixa eu voltar aqui na bermuda para vocês verem. O cós reto é esse, ó, que ele é todo retinho. Tá vendo? Ele é uma tira reta, tá? Esse é um cós simples,
um cos reto, normalmente usado em calça. Saia a gente também usa, dependendo do modelo. Temos o cos anatômico. Deixa eu pegar essa aqui para vocês verem. O cos anatômico, ele é diferente, ó. Ele não é totalmente reto. Ele começa mais alto, aí ele vai acompanhando a curva da cintura e termina mais alto, ó. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Ele começa na cintura, ele vai fazendo a leve curva e encaixa na cintura. Esse é o anatômico. Ele acompanha a anatomia da cintura, tá? E tem o revel, que é o mesmo que a gente viu da blusa. Um outro recurso que a gente usa muito para fazer os acabamentos é entretela. Entretela é isso aqui, ó. Ela é, o nome da minha mãe aqui. Ela é um falso tecido, pode ser de TNT, ou pode ser de morim, que é aquele tecido de algodão bem aberto. De um lado ela tem uma película de cola e do outro não. E você vai aderir ela com ferro no tecido. A gente usa a entretela em partes em que precisamos dar estrutura para a peça. Normalmente ela é usada nos colarinhos, ela é usada nos punhos, ela é usada no cos, que são partes que precisam que fique durinho para que o acabamento fique melhor. Tá? Ela é usada no blazer, naquela parte que faz a dobra. Tá? Então essa entretela é bastante utilizada na confecção. Tem alguns casos no ajuste que às vezes a peça fica de tanto lavar, né, ela fica toda desengonçada ali, ela fica meio caída, né? E às vezes é necessário você trocar a entretela. E aí é isso aqui que a gente vai fazer, vai tirar aquela sobra que tem dentro e aí vai aplicar uma nova entretela e fazer a costura para que ela dê estrutura na peça novamente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar um pouco de máquina. Eu espero ver vocês em breve, né? Vamos preparar bastante conteúdo legal e a gente vai se falando. Grande beijo, muito obrigada.